Boa noite, queridos. Paz de Deus. Não preciso me apresentar não, que eu sou de casa, né? Então tá bom, tô em casa. Por isso que eu vou soltar uma cajada, não é brincadeira. Nós estamos no mês da família e a proposta de Deus de falar conosco nessa noite é acerca do perdão. Cara, que tema complexo, né? Não sei se você já parou para refletir um pouco sobre perdão. E o quanto o ser humano ele tem de dificuldade para viver essa característica na vida. Eu estou falando a partir da minha vida, das minhas experiências com quase 40 anos de idade. Não parece, como eu digo sempre, parece 20, mas eu estou com quase 40. E ao longo da nossa vida a gente vai percebendo o quanto nós temos dificuldade para viver o perdão. O quanto a gente muitas vezes deixa de lado um pouco esse tema na nossa vida. E a gente trata de tantas outras coisas e parece que tem um compartimento secreto na nossa vida que fica armazenado ali no canto. Porque muitas vezes mais fácil você deixar do que você tratar algumas coisas. Não sei só na vida de vocês, também ou só na minha é assim, mas às vezes é muito mais fácil deixar de lado e deixar no canto. E aí quando Deus começa a nos propor trabalhar nas nossas vidas em temas como esse, parece, a minha impressão, eu tenho que Deus está fazendo assim, Ele está falando para mim assim: Alex, sabe aquele cantinho lá dentro do seu quarto que você não limpa? Eu quero tratar com você um pouco sobre aquele cantinho. E toda palavra que nós pregamos, pastores, líderes, quem está aqui na frente, ela primeiro nos atravessa, ela primeiro fala conosco, ela primeiro nos desafia, ela primeiro nos confronta, porque se não for assim, não faz sentido a gente ministrar. E Deus já havia colocado algumas coisas no meu coração acerca desse tema, e hoje pela manhã eu estava terminando de entender um pouco que Deus queria falar comigo. E algumas coisas a gente está tão distante. E eu acho que justamente porque a gente deixa nesses cantinhos. E como é bom, e eu falo para vocês que estão vivendo esse mês, esse tema, como é bom a gente muitas vezes abrir os cantinhos mais pequenos das nossas vidas, nos lugares mais escondidos do nosso coração, porque muitas vezes são pequenos, são escondidos, mas direcionam todo o rumo da nossa vida. A palavra de Deus em Provérbios diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu gosto de uma tradução, eu não lembro agora qual é, mas que diz assim: guarda o teu coração, porque toda a sua vida depende disso. E eu creio que Deus hoje quer falar algo conosco para nos confrontar a respeito daquilo que nós armazenamos num cantinho secreto, guardadinho lá, e que muitas vezes está lá e nós seguimos a vida, mas Deus quer que a nossa vida seja plena em todos os aspectos. Amém? Deus tem isso para mim e para você, uma vida plena. E isso passa tanto a nossa vida particular quanto a nossa vida familiar, passa por encontrar esses lugares e deixar que Deus traga à tona, exponha, limpe as nossas vidas. Ontem eu ministrava sobre um tema com os jovens de Taubaté, sobre Jeremias que desceu à casa do oleiro. E o caminho de Jeremias até a casa do oleiro é um caminho que ele contemplou toda a contaminação de Israel, onde ele passava por lugares onde eram expostos os altares a outros deuses. E é engraçado que Deus fala para Jeremias assim: Jeremias, desce à casa do oleiro que eu vou falar com você lá. Peraí, ele já não estava falando com ele? Mas muitas vezes o que Deus precisa falar comigo e com você está num lugar oculto, está num lugar específico. Então Deus precisa nos conduzir a este lugar específico.
E esse lugar específico muitas vezes é um lugar de exposição. Deus vai precisar trazer à tona. Até que Jeremias chegou à casa do oleiro, foi exposta a realidade da nação de Israel para ele. E aí quando ele chega na casa do oleiro, então Deus começa a falar com ele. Algo mais profundo. Quando nós respondemos à voz de Deus, e quando nós respondemos aquilo que Deus está nos propondo, como Deus está nos propondo isso hoje, a aprofundar um pouco mais a respeito do perdão, então é porque Deus tem algo para falar conosco de uma forma mais profunda, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quando nós pensamos em perdão, parece a coisa também muito óbvia. Todos têm que perdoar. Sim ou não? É um tema óbvio. Deus nos chamou para perdoar. Perdoar a gente ora assim, né? Como a irmã falou, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Só que Deus colocou no meu coração, a gente precisa entender um pouco, antes do perdão, a gente precisa entender um pouco para trás, algo que fundamenta o perdão. Porque, de novo, o perdão é algo fácil? Não. Quem é casado? Irmão, é difícil perdoar até criança. Meus filhos têm 4 anos lá, são pentecostal, dá umas crises de terrorismo lá que... Verdade ou não, Michel? Cabeção, dá vontade de dar uns cascudos. Cara, mas é uma criança. Mas a nossa natureza é má, a gente não quer perdoar, a gente quer corrigir, quer fazer de tudo, menos perdoar. E eu creio que entender o perdão, a gente precisa entender algumas coisas antes. A palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a ele, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e nós amamos e nos amamos uns aos outros. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A primeira coisa que eu preciso entender para que a gente caminhe um pouco mais na questão do perdão é: eu preciso entender a minha identidade em Deus. Quando eu recebo ao Senhor como seu Salvador, Deus faz de mim um filho. Lá em 1 João, não precisa abrir, eu vou ler muitos versículos da Bíblia. Eu quero apenas que você preste atenção, para que você entenda o que Deus quer construir no nosso coração nessa noite. Em 1 João 3,1 diz assim: vede quão grande o amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Deus fez de mim e fez de você no momento em que nós recebemos a Ele, ou que Ele já nos elegeu, porque Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo, mas quando nós abrimos o nosso coração para receber o Senhor, Ele fez de mim e de você um filho amado. E nós precisamos, essa talvez seja a geração que mais precisa se conectar com a sua identidade em Deus, que é a identidade de filho.
Deus precisa transicionar a nossa mente para uma identidade, para um posicionamento de filho. E talvez essa dificuldade da nossa geração de se conectar com a nossa verdadeira identidade em Deus seja porque a nossa experiência com o nosso pai terreno, humano, não foi boa. Talvez as experiências que nós tivemos com as figuras paternas da nossa vida não foram boas o suficiente. E talvez o Brasil é um grande problema de uma falta de paternidade. Nós temos uma nação com falta de paternidade. E isso talvez seja uma das coisas que mais arrebenta a família hoje. E se você começar a estudar um pouco acerca da família, acerca do que Deus tem, o que o Espírito tem, acerca do que o diabo também tem feito contra as famílias, você vai entender que passa muito pela paternidade. Agora, a gente não pode resolver muitas vezes o nosso problema de paternidade humana, física. Talvez o nosso pai não esteja aberto para isso, talvez ele já não esteja mais aqui, talvez tem tantas coisas que você queria ter resolvido e não consegue mais resolver. A questão é que nós precisamos entender que em Deus nós somos feitos filhos, e é Ele o nosso Pai. E nós precisamos resgatar essa identidade, porque sem essa identidade é impossível viver o perdão. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. O filho pródigo, eu sou apaixonado por esse texto, que diz que ele chega no pai e fala assim: pai, vem cá, dá a minha herança aí que eu vou fazer festa, eu vou seguir minha vida, eu vou sair aí sem rumo. Vai, tá aqui ó, faz o que você quiser. E ele vai, festa, balada, mulher, bebida, até que tudo acaba. Até que a palavra diz que ele quer se alimentar da lavagem dos porcos. Ele fala: peraí, os empregados do meu pai têm muito mais do que eu vou voltar e vou ser um empregado na casa dele. E a palavra diz que quando ele resolve voltar, o pai recebe ele de braços abertos. Recebe como empregado ou recebe como filho? Só que o mais interessante dessa história é que o pai recebe, faz uma festa e eles celebram. E aí o irmão mais velho chega e fala assim: peraí, pai, ele fez tudo isso aí, saiu, fez mó bagunça, perdeu dinheiro, voltou e você faz uma festa? Eu estou aqui te servindo a vida inteira, você nunca fez nada por mim. Falou: filho, você não entendeu nada. Você está do meu lado, tudo que eu tenho é teu. Você só não tomou posse, você só não acessou. E eu acho que muitas vezes a gente vive muito mais como filho mais velho do que como filho mais novo. Porque nós temos uma herança à nossa disposição, mas nós estamos muito mais preocupados em apenas servir e não em ser filho. E Deus está nos chamando, querendo nos reposicionar nesses dias para uma identidade que é dele sobre as nossas vidas, que é de ter filho. Porque deixa eu te falar uma coisa: quem aqui é empregado de alguém? Eu sou. Teu patrão te ama? Aí, Renatão. O Renatão é patrão. Teu patrão te ama? Ele te recebe de braços abertos? Ele recebe enquanto você está? Aí a gente traz essa realidade para a nossa vida com Deus. Cara, se eu não fizer tudo, se eu não tivesse... Deus não vai... Calma. Fala para quem está do seu lado: calma aí. Deus te recebe de braços abertos, independente do que você é ou do que você faz. Por quê? Porque não é a respeito de você, é a respeito dele. Não é sobre quem você é sobre quem Ele é. Ele é Pai. E nós precisamos nos conectar com Ele como Pai. Porque só o verdadeiro filho pode ter acesso ao amor do Pai.
Um servo jamais vai ter acesso ao amor do seu Senhor. Pastor, você está falando que eu não posso servir a Deus? Não, irmão, não é isso. O que a gente não pode é viver uma vida de servo com Deus. Uma mentalidade, um relacionamento de servo. Eu só sirvo a Deus, mas eu não me relaciono com Ele na posição na qual Ele me colocou, ou que Ele deseja me posicionar, que é como filho. Quem já teve a oportunidade de ir na casa do seu patrão aqui? Eu nunca. Eu fui uma vez em um dos meus patrões. Você abre a geladeira lá, fácil, deita no sofá. Mas e na casa do teu pai e da tua mãe? Ou se você não tem seu pai e tua mãe, dos seus avós, ou uma figura que você tem intimidade, tranquilo, abre a geladeira, senta no sofá, tira o sapato, porque é intimidade. O que Deus está falando é óbvio que eu quero que você me sirva, é óbvio que eu quero que você faça a minha obra, mas muito mais do que tudo isso, eu quero me relacionar com você de forma íntima, e na relação na qual, através de Jesus Cristo, Ele conquistou para mim e para você, que é a relação de pai e filho. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas a Bíblia é um livro que fala sobre uma relação de pai e filho, do começo ao fim dela. Aquilo que o Senhor propõe para as nossas vidas é viver como filhos. Porque o filho consegue ter acesso ao amor do pai. E olha que interessante o que a palavra diz em Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, e nem potestades, e nem o presente, nem o porfim, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode procurar em qualquer lugar, mas você só vai poder se conectar com o perfeito amor que é Jesus Cristo, através de Deus, dessa relação de pai e filho. Pastor, o que isso significa? Significa que eu e você precisamos estar conectados com Ele para fluir nesse relacionamento e experimentar esse perfeito amor. Porque sem experimentar o perfeito amor, vai ser impossível você viver o perdão e eu viver o perdão. Sem experimentar aquilo que flui do Senhor para mim, para a tua vida, como um pai e um filho, uma relação plena, uma relação em Cristo Jesus construída, vai ser impossível eu e você conseguirmos viver o perdão. Então o que Deus está nos posicionando e construindo no nosso coração nessa noite é que, antes de falar sobre perdão, antes de pensar sobre perdão, eu preciso primeiro me posicionar em Deus como um filho. E um filho tem uma relação com o pai aberta, deveria ter uma relação com o pai aberta. O lugar onde que o filho deveria ser mais protegido é na presença do pai. O lugar onde o filho deveria poder ser quem ele é na presença do pai. Deixa eu te falar uma coisa, não tem um lugar mais seguro na terra para nós seres humanos do que a presença do nosso Pai Celestial. Porque é o único lugar que você e eu nós podemos ser quem nós somos de verdade, sem julgamentos. E às vezes nós não conseguimos nos conectar com esse lugar, porque a figura que nós temos de Deus é uma figura de alguém repreendedor, porque a nossa experiência do passado muitas vezes pode ter passado por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer restaurar a imagem que nós temos dele. Não a imagem de um Deus distante, de um Deus que nos amedronta, porque temor é uma coisa, medo é outra, e a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Se eu perguntar assim, meus filhos têm medo de mim? Não tem. Eu espero que eles tenham temor quando eu falo com eles, mas eu não quero que eles tenham medo de mim. Porque nenhum pai quer que o seu filho tenha medo, ou nenhum pai quer que o seu filho faça algo por medo. E Deus não quer que eu e você nós desenvolvamos a nossa relação com Ele por medo, de ir para o inferno, damos o dízimo por medo do devorador vir.
A gente ora por medo do Satanás não bater na porta. Cara, só faz as coisas por medo. Tem uma teologia dessa, né? Teologia invertida, porque tudo é por causa do Satanás. Ó, irmão, não faz o que vai acontecer. A desgraça vai chegar. A relação com Deus é muito mais que isso. E quando nós entendemos isso, a palavra nos diz que existe um atributo em Deus, que é algo que nós precisamos experimentar de uma forma mais profunda, que é o seu amor, que é o perfeito amor. E esse texto que nós lemos, ele fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Ele fala que aquele que ama é aperfeiçoado. Antes de nós pensarmos sobre perdão, nós precisamos voltar um pouco e experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. Porque, fato, jamais eu e você vamos conseguir perdoar sem que haja amor no nosso coração. Eu arriscaria dizer que o amor é um pré-requisito para o perdão. Seja algum nível de amor. Teu coração precisa estar inclinado de alguma maneira para que você possa perdoar alguém. Sim ou não? E que no teu coração esteja vivo esse conceito de que para você acessar o perdão, você precisa antes acessar o perfeito amor. E esse perfeito amor está em Cristo Jesus, que morreu pela mim e pela sua vida. Amar é fácil, irmão? Perdoar não é fácil, amar também não. Mas perdoar é sentir alguma coisa? Perdoar é uma ação que muitas vezes acontece contra os seus sentimentos. E amar do mesmo jeito é uma ação que muitas vezes acontece sem que você esteja com as suas emoções, vamos dizer assim, colaborando com aquilo que você precisa fazer. E eu creio que o Senhor quer construir nas nossas vidas essa base da nossa identidade e de acessarmos através dela o perfeito amor em Jesus, para que aí sim Ele comece a nos trabalhar para o perdão. E aí eu falo por mim, Alex, se o Senhor não começar a trabalhar em mim a identidade dEle, se eu não conseguir assumir a minha identidade dEle e ter acesso a esse perfeito amor, eu jamais vou conseguir olhar e ter uma atitude de perdão, porque eu vou estar enraizado com aquilo que é meu, com aquilo que eu sou da minha forma humana, e não da minha nova identidade em Jesus Cristo, que é ser filho. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você tem uma identidade em Deus, e para você está disponível o perfeito amor. Olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Nenhuma relação sua humana, nenhum pecado que você cometeu. O pecado te afasta de Deus, sim, mas do amor dele não. Porque o pai recebe o filho pródigo de volta e o amor é o mesmo. Há consequências, pecado, claro, eu não estou fazendo apologia para você sair pecando, não é isso. Eu quero te dizer que mesmo que você esteja vivendo um momento de pecado na sua vida, o perfeito amor quer envolver você. E aí quando o perfeito amor nos envolve, então Deus começa a abrir um leque para trabalhar o nosso coração a respeito do perdão. E eu quero ser muito objetivo hoje com você, porque eu acho que esse tema é tão forte no nosso coração a respeito do perdão, e ele é tão óbvio que nós precisamos perdoar. Mas eu quero estabelecer algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero falar para você a respeito de 3 níveis de perdão. Entendemos que nós assumimos a nossa identidade em Deus e estamos conectados ao perfeito amor. E eu vou te falar, experimentar o perfeito amor de Deus é algo tão gostoso, irmão. Eu não sei se eu já contei aqui, acho que para vocês não, que isso aconteceu mais no final do ano. Eu estive aqui acho que em setembro. Uns tempos desses atrás aí eu estava revirando um pouco a minha vida no meu devocional. E alguns pontos eu estava falando: Senhor, mas
Eu não resolvi isso com meu pai antes do meu pai morrer. Meu pai morreu já faz uns 14, 15 anos, sei lá. Falei, e agora? Sabe quando você está ali no seu momento com Deus e você começa a falar, sai dessa agora, Deus. E agora, o que eu faço? Eu não sei te explicar, mas a voz de Deus, em seguida, falou assim, não foi eu que te dei ele? Não foi eu que tirei? Então resolve comigo. Irmão, na hora que o Senhor falou isso, eu fui envolvido por um amor de Deus no meu quarto. Algo tão poderoso de Deus. Uma experiência que eu tive com Deus assim, tão forte. De um amor que não se pode explicar. Mas que nós precisamos aceitar e nós precisamos se conectar. E Deus é tão tremendo, que Deus ele nos surpreende nos mínimos detalhes. De verdade, irmão, achei que eu coloquei Deus contra a parede aquele dia. Eu falei, agora eu quero ver. Deus vem e fala assim, você não sabe de nada, cara. Falou, vem cá, eu te quero nos meus braços. De novo, não é sobre as suas experiências, é sobre a minha relação contigo. Eu sou teu pai. E isso não muda, nada pode separar você do meu amor. E aí quando a gente conecta com esse amor, a gente começa a entender um pouco algumas questões a respeito do perdão. E o primeiro nível do perdão que eu quero falar contigo é o perdão espiritual. É o perdão de pecados e de falhas. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O perdão de pecados é algo fundamental para que essa relação minha e sua com Deus, ela se torne cada vez mais íntima. O primeiro nível de perdão que eu preciso me conectar, quando eu já estou conectado com o amor de Deus, é o perdão de Deus sobre a minha vida. É entender que neste lugar secreto, nesse lugar de intimidade do pai com o filho, nesse lugar onde o amor prevalece, há uma segurança em eu conversar com o Senhor e realmente expor quem eu realmente sou. Eu digo e falo isso muito menos como pastor e muito mais como crente de muitos anos. A igreja ela só não está mais curada dos seus pecados e das suas falhas, porque nós como corpo de Cristo não aprendemos a confessar os nossos pecados uns para os outros. Não aprendemos a expor quem nós somos uns para os outros. Óbvio que a gente não faz isso porque há julgamento. Se a igreja lidasse melhor com os pecados das pessoas, se a igreja lidasse com o pecado mais como uma enfermidade, não como um crime, ao invés de ver pessoas presas, nós veríamos pessoas curadas. Agora, o que resolve isso, irmão? O lugar secreto. Porque no lugar secreto você pode ser quem você é. É óbvio que Deus quer levantar uma igreja disposta a ouvir e a amar as pessoas como elas são. E auxiliar na tratativa de todo pecado, de todo erro, de toda circunstância. Mas muitas vezes, o único lugar onde nós só vamos conseguir abrir o nosso coração de verdade vai ser na presença de Deus. E às vezes nem na presença de Deus a gente consegue. Muitas vezes eu não consigo nem... Eu tenho experiências com Deus de que eu não consigo nem orar às vezes. Não sei se alguém passa por isso. Eu tenho uma tática, eu começo a escrever. E algumas vezes eu não consigo abrir uma palavra, mas eu escrevo um texto. Como se fosse cartas para Deus. É a minha forma de trazer para fora. A gente precisa entender que o primeiro contato, o primeiro lugar, o primeiro nível de perdão que eu preciso acessar é o perdão que vem de Deus para a minha vida. Porque se eu não vivo a identidade de Deus, se eu não estou conectado ao perfeito amor, então eu não consigo receber de Deus o perdão que vem dele.
E por que muitas vezes nós estamos na igreja e não nos sentimos perdoados por Deus? Porque nós não nos sentimos amados por Ele. Porque nós não nos sentimos filhos dEle. Parece tão óbvio, e na verdade é tão complexo. Precisamos se conectar com esse perdão que vem do Senhor. Olha o que a palavra diz em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus vai te fulminar, que Deus vai me fulminar pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E aí o que a gente faz? Aí Deus vai para o jardim. Adão, onde você está? E ele teve medo do Senhor, sim ou não? Porque a gente acha que Deus vai nos fulminar quando a gente erra. E talvez esse peso seja uma das coisas que mais nos afasta de Deus quando nós precisamos nos aproximar mais dele. Porque no momento que eu caio, no momento que eu sou falho, no momento que a minha natureza humana ela é exposta, ela é ativada, é o momento em que eu mais preciso de Deus e não o contrário. Eu preciso de Deus em todos os momentos, mas esse momento é o momento que eu não posso fugir, porque o único perdão, a única pessoa que pode me reconectar ao plano eterno é Ele. Eu preciso ter uma vida de confessar a Deus, de ter intimidade com Deus a ponto suficiente de contar para Ele o que eu tenho feito, o que eu tenho sido, e sem medo de que Ele vá me fulminar. Eu não estou pregando que não haverá consequência para as nossas vidas com os nossos pecados, não é isso, mas eu e você precisamos entender que se a gente não conectar nesse primeiro nível de perdão, o perdão que vem do Senhor, que vem do céu sobre a minha e a tua vida, nós não vamos conseguir avançar os demais níveis. Olha para quem está do seu lado com todo carinho e profeticamente fala para ele assim: Deus te perdoa todas as vezes que você se arrepende. Efésios 1:5 diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a rendição pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus está sobre as nossas vidas. E a palavra diz que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Não, você não entendeu, porque você não... A graça dele é sobre as nossas vidas, ponto. E as misericórdias se renovam todas as manhãs. Cara, não fuja do lugar onde você precisa estar. As tuas imperfeições não podem te distanciar da presença do teu Pai, porque é o teu Pai quem vai te ajudar a tratar as suas circunstâncias, as suas imperfeições. É o oleiro quem molda o vaso. E olha que interessante, eu nunca tinha visto esse texto da maneira que eu enxerguei. A palavra diz que Jeremias, quando ele chega, voltando ao texto de Jeremias, quando ele chega na casa do oleiro, ele vê que o oleiro está trabalhando sobre as rodas. E de repente o vaso que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro. A palavra não diz que o oleiro quebrou o vaso, porque a gente no nosso meio pentecostal, a gente já ouviu isso em algum momento: Deus vai te quebrar, Deus vai te pegar. A palavra diz que o vaso se quebrou. O lugar onde se quebrar
mais seguro é nas mãos do oleiro. Porque é o lugar onde você vai acessar o perdão, que vai te conectar com uma dimensão espiritual. E qual o resultado disso? Libertação e cura espiritual. Deus vai te trazer para uma nova dimensão de relacionamento com Ele. Quando você acessa o perdão que vem do Senhor de forma verdadeira, então Deus começa a te levar para uma dimensão da intimidade com Ele maior. E aí que a gente começa a ouvir o Espírito Santo, e aí que a nossa forma de caminhar ela começa a mudar. E aí a gente pode começar a pensar no segundo nível. E aqui tem um tabu muito grande, a gente precisa entender. Para concluir aqui essa etapa do primeiro nível do perdão espiritual revelado em Deus, a palavra em Deus diz em João 8,36: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Não há liberdade em outro lugar senão em Cristo Jesus. Amém? O segundo nível do perdão que eu e você precisamos nos conectar é o auto-perdão. E por que isso é um tabu muitas vezes? Porque a gente fala muito pouco sobre isso. E eu preciso me conectar com o auto-perdão. Uma vez que eu recebo o perdão de Deus sobre a minha vida, a palavra diz que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis. Mas muitas vezes a gente não consegue se libertar de nós mesmos. E se eu não consigo viver o perdão na minha própria vida, na minha relação interior, como eu vou liberar perdão para a vida de alguém? Então veja bem, se eu não assumo o perdão de Deus sobre a minha vida no primeiro nível, eu não consigo viver ainda o perdão de Deus sobre mim, essa relação interna, interior, bem resolvida. Então é impossível que eu perdoe alguém. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar, pessoas não conseguem perdoar, é porque não estão resolvidas com elas mesmas. Muitas vezes não acessaram o perdão de Deus, ou não acessaram ainda o amor de Deus, ou ainda a paternidade de Deus. Entende como é uma construção que o Senhor quer fazer através desses temas nas nossas vidas? E olha que interessante o que o salmista Davi diz no Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É certo que Davi aqui estava passando por um período de arrependimento. Mas quantas vezes na nossa vida Deus já nos perdoou e a gente está assim com o nosso pecado diante da gente o tempo inteiro e preso aqui dentro. E Deus está falando, vem filho, caminha comigo. E você, não consigo, eu não posso. Quantas pessoas eu já vi na minha vida, na história da minha vida com Deus, que assim, não queriam se batizar porque se achavam imperfeitas ainda. Quando na verdade, fique tranquilo, Deus não chamou ninguém perfeito, Deus chamou os imperfeitos. Mas eu preciso entender que se o Filho me libertou, eu posso ser livre verdadeiramente. Eu não posso viver preso dentro de mim mesmo por algo que o Senhor, que é acima de todas as coisas, já me perdoou. Eu preciso me conectar com o perdão que já foi liberado pelo Senhor para a minha vida. Porque muitas vezes pessoas estão presas, não ainda no perdão que precisam receber do Senhor, porque já receberam, mas naquilo que está dentro do seu coração, naquilo que precisam viver com Deus. Acho que a gente tem que sair daqui hoje para fazer reflexões na nossa vida. Será que eu tenho de fato me conectado com o perdão de Deus? E como eu tenho agido na minha vida com relação a isso? Porque às vezes Deus está lá, cara, eu já te perdoei, eu estou te esperando aqui. E você está preso dentro de você mesmo.
Porque há uma voz dentro de você que não consegue te perdoar. Talvez porque algum dia alguém não te perdoou. E você tem dificuldade de se perdoar. Eu creio que Deus vai libertar as nossas vidas. Nesse segundo nível de conectar com esse perdão. Do perdão que eu preciso liberar para mim mesmo. Cara, eu não sei se na tua cabeça isso é muito louco. Para mim isso é muito louco. Falar que eu tenho que me perdoar. Mas muitas vezes eu tenho que me perdoar. Dos passos que eu tive errado. Das coisas que eu fiz. Das coisas que eu deixei de fazer. E daquilo que me prende de avançar. Porque se não estiver bem resolvido dentro de mim, quando nós não estamos bem resolvidos, nós não conseguimos ajudar a resolver ninguém. Mas Deus nos chamou nessa terra para ajudar a resolver outras pessoas. Deus nos chamou nessa terra para transbordar o amor dele para outras pessoas. Mas como nós podemos transbordar o amor e o perdão dele para outros se a gente ainda não está conectado com esse amor e esse perdão? Será que você pode falar assim, com seu coração aberto assim? Há um perdão de Deus sobre a minha vida? Fala isso. Há um perdão de Deus sobre a minha vida. E eu preciso receber esse perdão. Olha o que Gálatas diz 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Deus já te libertou, Deus já te perdoou. Sai desse jugo seu aí, cara. Se liberta. Se Deus já te perdoou, se liberta. Eu gosto de ser prático. E a gente precisa ser prático. Talvez Deus vai colocar no teu coração por esses dias algo que você precisa fazer na tua vida para se libertar desse jugo que você mesmo coloca dentro de você e que pesa e que te impede de caminhar. Quando nós experimentamos o perdão de Deus na nossa vida, esse auto-perdão, quando eu estou bem resolvido com isso na minha vida, então isso gera cura na minha identidade e na minha autoimagem. Porque a gente muitas vezes tem a nossa autoimagem danificada, e a nossa identidade danificada, porque a gente acha que, cara, Deus perdoou, Deus faz para a vida de outras pessoas, mas na minha não. Porque na verdade você está impactado e influenciado por aquilo que você vê, não por aquilo que Deus vê. Agora, quando nós recebemos de fato o perdão de Deus e vivemos esse perdão, nos libertamos, então nós começamos a assumir a nossa verdadeira identidade sem máscaras. A nossa autoimagem muda, a gente começa a se enxergar como filho amado do Senhor, diferente. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, em 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo. Cara, larga isso aí que está te prendendo. Porque você já está em Cristo, e em Cristo todas as coisas são novas. Sabe o que aconteceu lá na casa do oleiro? A palavra diz em Jeremias que o oleiro estava trabalhando e o vaso se quebrou. Mas aprove ao oleiro fazer um novo vaso da maneira em que pareceu bem aos seus olhos. Deus não quer te consertar. Deus quer te fazer alguém novo. Então esquece as rachaduras que ficaram, esquece as trincas que ficaram, esquece os riscos que ficaram. Assume a sua identidade em Deus. Porque se nós estamos nele, nós somos nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo novo se fez.
Precisamos nos conectar com essa vida nova e abandonar aquilo que pesa ainda no nosso coração de uma vida anterior ou de um caminho anterior. Amém? Olha que tremendo, diz assim no versículo 18, continuando o texto de Coríntios: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus nos rogasse: rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Fala para quem está do seu lado aí: você é um embaixador de Cristo. Sai dessa prisão que você mesmo se coloca aí. E quando nós estamos conectados com o auto perdão, a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos, numa perspectiva nova, de uma nova vida em Cristo Jesus. Aí nós estamos preparados para resolver o terceiro nível do perdão. Colossenses 3 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O terceiro nível do perdão é o perdão ao próximo, porque aqui nós já estamos preparados para liberar sobre a vida de alguém aquilo que Deus liberou sobre a nossa, e aquilo que nós assumimos sobre a nossa vida, amém? E perdoar ao próximo vai começar dentro da tua casa, dentro da tua família. O lugar onde você mais vai ser testado no perdão é dentro da tua casa. O lugar onde você vai mais exercer o perdão é dentro da tua casa. Acho que quando o Pedro chega em Jesus, tem que perdoar quantas vezes? 7 vezes. Jesus fala assim, 70 vezes 7. Aí o cara deve ter se assustado. É que ele não lembrou que ele era casado. E se tivesse filho, o negócio pode se aproximar bem perto. O lugar onde nós vamos mais exercer o perdão é dentro do nosso lar. É para quem está próximo. É o lugar onde nós mais vamos demonstrar amor de Deus. Dentro do nosso lar. Então esse terceiro nível é quando eu já estou pronto para lidar com o próximo. E eu preciso, e você precisa lidar com o próximo. Porque muitas vezes nós não temos tido uma vida plena, e uma vida plena familiar, porque nós estamos ainda trabalhando o perdão de Deus nas nossas vidas. E precisamos avançar para o nível de trabalhar o perdão de Deus na vida de outras pessoas. Deus quer confrontar a minha e a tua vida para que você saia daqui perdoado por Ele, se perdoando e preparado para perdoar o próximo. Porque aí a gente completa o nível, aí a gente fica pós-graduado no perdão. Porque esse é o caminho de Deus para as nossas vidas. E muitos de nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. E aqui, eu sei que Deus está falando no teu coração, você sabe, eu sei do que eu preciso perdoar, de quem que eu preciso perdoar, de como eu preciso perdoar. O fato é que quando você chega nesse terceiro nível, preparado pelos 2 níveis anteriores, é muito mais fácil. Porque o amor de Deus já te envolveu, o perdão de Deus já te envolveu, você mesmo já se perdoou. Perdoar o próximo é muito mais fácil, vai ser muito mais fácil. E aqui para encerrar, eu quero deixar um texto que nos ensina a passar por esses níveis de perdão. Talvez seja um segredo espiritual que nós precisamos aprender, que
está lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar, o primeiro, independente se eu preciso pedir perdão a Deus, se eu preciso me perdoar, ou se eu preciso perdoar alguém, se humilhar é reconhecer, e eu preciso, o primeiro ponto para viver o perdão, seja ele qualquer nível do perdão, é se humilhar, é ser humilde. Irmão, tem gente que nunca erra, tem gente que nunca perde uma discussão. A gente precisa aprender a ser humilde, porque sem humildade nós não conseguimos ver a Deus, sem humildade nós não conseguimos nos conectar com o perfeito amor de Deus, com o perdão de Deus, porque para receber o perdão de Deus eu preciso me humilhar perante Ele, a palavra diz isso. Para que eu possa me perdoar, eu preciso ser alguém humilde e reconhecer que eu errei, e eu sou humano, e eu posso errar, e eu falho, e eu preciso viver com isso. E para que eu perdoe alguém, eu preciso reconhecer que eu sou falho e que a pessoa também é falha, eu tenho humildade. O segundo ponto aqui é a confissão, o assumir, porque reconhecer é uma coisa, muitas vezes a gente reconhece que a gente errou, mas não assume não. Estou quieto aqui, eu errei, mas vou ficar quieto. De vez em quando eu estou com a Fabi lá e eu falo: meu Deus do céu, onde você colocou meu celular? Porque minha mulher às vezes ela pega as coisas e coloca nos lugares. E aí o celular está aqui, eu não vi. Onde você colocou o celular? Onde você... Aí ela: e aí, achou? Eu falei: achei. Estava onde? Irmão, tem que falar, estava aqui. Mas nunca dá vontade de falar assim: estava em outro lugar. Que a gente não quer confessar. Mas a palavra diz que a cura vem pelo confessar. Tanto, Senhor, eu errei contra Ti, quero confessar como eu errei, eu assumo o erro, eu preciso me perdoar. Você precisa falar, irmão, você precisa abrir a boca. Nas suas orações você precisa falar com você mesmo. Pastor Alex não está doido não, irmão, você precisa falar com você mesmo. Para você ser curado de coisas que estão dentro de você e ninguém pode tratar a não ser você mesmo. E muitas vezes você vai precisar falar para outras pessoas, pedir perdão ou perdoar com a sua boca. Porque a humildade para reconhecer, mas a confissão para assumir, para efetivar isso no reino espiritual. Porque não adianta nada eu só ser humilde para reconhecer que eu errei, se a minha boca não for humilde o suficiente para eu confessar, então não é válido a minha humildade, eu preciso confessar. E 3, a palavra diz que eu preciso me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas contra Deus, daquilo que eu causei de mal a mim mesmo, e muitas vezes daquilo que eu causei de mal para outras pessoas, ou até que as pessoas causaram de mal para mim, que isso me influenciou, mas eu tenho que me arrepender disso, tem. E olha o que a palavra vai dizer para a gente, em Efésios 4, versículo 15 e 16: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe quem vai ganhar quando nós vivemos o perdão de forma plena? Nós como indivíduos, nós como corpo e o reino de Deus. Porque Deus vai levantar uma geração resolvida com Deus, resolvida consigo mesmo e resolvida com outras pessoas, para a glória do Senhor, amém? Quem
Quem quer ser uma geração bem resolvida? Quem quer ser uma geração que é bem resolvida com Deus, que é bem resolvida consigo mesmo e que é bem resolvida com o corpo de Jesus? Deus está nos levantando para vivermos uma geração bem resolvida em Deus, para termos uma família bem resolvida em Deus. Esses dias eu sei que eu briguei com um dos meus filhos lá. Ele falou: papai, eu não fiz isso, você brigou comigo. Eu falei: filho, me perdoa, o papai está errado, porque o papai também erra. Deixa eu te falar, reconhecer não é prova de que você é um besta, não. Você é um trouxa, não. Reconhecer é prova de que há o caráter de Cristo sendo moldado na minha e na tua vida. Reconheça quem você é em Deus. Reconheça quem você é para você mesmo, porque você não é super-herói, eu também não sou. E reconheça quem você é para os outros. Você não precisa criar uma imagem, máscaras para ser aceito. Você precisa ser quem você é, de forma aberta, bem resolvida. E é assim que Deus vai te levantar e vai te usar nessa geração, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, para que Deus te levante, para que Deus me levante como alguém bem resolvido, alguém conectado ao amor de Deus, à sua identidade de filho, alguém conectado com o perdão do Senhor, alguém conectado com o perdão em si mesmo, e alguém que perdoa o seu próximo, a começar dos de casa, da sua família, amém? Comece a orar agora, comece a entregar e derramar o seu coração na presença de Deus. Esse é o seu momento com Deus, é o seu momento de falar com Ele, de falar para Ele o que você precisa resolver, o que Ele precisa resolver na sua vida. Qual que é a treta? Fala para Ele hoje, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Vem, Senhor, sobre nós, Pai, sobre as nossas vidas. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor nas nossas vidas. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Vem sobre